Estamos iniciando mais um momento com a palavra de Deus. É uma alegria muito grande para nós estarmos congregados com os irmãos que estão recebendo esta palavra e com as comunidades irmãs. Que o bom Deus possa nos abençoar e nos alegrar com a sua presença nesse dia. Escolhemos para hoje a lição que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu peço aos irmãos que abram as suas escrituras para nós efetuarmos a leitura. Vamos ver o que é que podemos aqui receber do nosso Deus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A passagem aqui, ela faz uma abordagem sobre a questão do sábado, que havia sido posto a ser observado pelo povo de Deus na época de Moisés, quando ele codificou a lei, organizou as regras que deveriam guiar o povo das Escrituras no seu caminho de preparo, tendo em vista o futuro dessa humanidade. Então, na história do nosso povo, o Senhor foi se revelando gradualmente, de acordo com o desenvolvimento de cada época. Nós sabemos que a criação, ela teve início num período obscuro, como se fosse uma grande desorganização. Depois ela vai, pelo influxo poderoso da mente divina, ela vai se organizando e vai se mostrando cada vez em melhor estado, caminhando sempre no sentido da perfeição. E nós estamos inseridos nessa grandiosa obra como almas eternas, que nascemos continuamente para viver a grande experiência existencial, acompanhando esse movimento do próprio universo, da própria criação, que saiu da desorganização, do caos inicial, para o estado de perfeição. Muitas coisas boas vão acontecer, evidentemente, para todos aqueles que fazem parte desta criação, neste lugar, para todos aqueles que são habitantes desse mundo, neste planeta. Todos nós, todos aqueles que são filhos do Deus Altíssimo serão salvos e serão conduzidos a um estado de entendimento profundo a respeito das coisas do nosso Deus. O profeta Isaías fala com muita procedência que o mundo se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, mostrando que a terra vai continuar a sua história e que ela certamente vai entrar num estado de consciência a respeito das leis naturais e a respeito das regras universais que estão por toda parte, porque as leis de Deus, elas são as mesmas em toda a criação, em todo o universo. E nós estamos diante de uma lei aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, que trata da observação de um dia
na semana, para que o homem pudesse se resguardar das atividades puramente materiais e tivesse um contato mais estreito com Deus, como se ele fechasse a cada 7 dias a experiência que ele vivencia nas coisas terrenas. As regras, elas também podem ser modificadas com o passar do tempo em função de um melhor desenvolvimento da própria humanidade. Então nós estamos assim, diante de um patrimônio maravilhoso de coisas, porque Deus nos quer instruir, Ele quer nos preparar para uma vida superior. É claro que isso só faz sentido se nós fizermos parte de toda essa história. Se nós não fizermos parte da história, e se a nossa alma, se o nosso personagem aparece na história do mundo aí de uma hora para outra, como as pessoas pensam, para viver 70, 80 anos e depois morrer com destino incerto, sem saber, inclusive, se nós temos alma, então, com certeza, os ensinamentos das Escrituras, eles perdem o sentido lógico, inteligente e racional. Mas quando nós somos inseridos dentro dessa história, através de uma presença constante da nossa alma ao longo dos séculos, trabalhando nessa obra de Deus, tendo em vista a futura civilização, tudo muda de figura. Então, tudo parece ter sentido. A passagem narra que de um momento em que Jesus, que é o Cristo, o Messias, ele passou com seus discípulos por algumas terras onde havia plantios, né? São essas searas. E era um dia de sábado. E uma das regras, um dos mandamentos de Deus revelados a Moisés, falava que o homem deveria guardar esse dia com uma série de procedimentos para que esse dia pudesse abençoar os demais dias que estavam se encerrando. Há toda uma lógica e uma inteligência nessa questão dos 7 dias, mas não vamos agora aqui abordar. Mas a instrução era essa. Então o judeu, ele tinha como costume e obrigação e dever observar esse dia. E os fariseus, que eram radicais na observação das coisas do Senhor, eles criaram várias situações com o Senhor por causa desse dia do sábado, porque o Senhor fazia obras nos dias de sábado, e eles achavam que isso era um erro. Então Jesus passa pelas searas, por algumas terras, onde havia sido feito ali um plantio. E parece que era um plantio de milho, né? Nós vemos que os discípulos passaram a colher espigas e a comer. E alguns fariseus observaram aquilo. E não era permitido que o homem se movimentasse, que ele fizesse coisa alguma. Ele tinha que ficar mesmo recolhido, observando esse dia. Os fariseus, vendo os discípulos comendo essas espigas, aproximaram-se do Senhor e disseram assim: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, citando aí uma história, né, que havia acontecido na época de Davi, que certa feita, Davi estava com os seus homens, mais ou menos uma imagem parecida com a que Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. E eles estavam passando por terras e tiveram fome. Entraram, pois, na casa de Deus e comeram os pães da proposição, que eram os pães envolvidos nas práticas dos rituais estabelecidos no templo. E não era lícito, não era permitido que se comesse desse pão. E eles comeram porque eles tinham fome. Era só permitido comer desse pão aos sacerdotes. Não tendes lido na lei que ao sábado o sacerdote também violava o sábado no templo? Porque a lei dizia que nesse dia, no sábado, o sacerdote tinha que estar ali para fazer determinados procedimentos, determinados rituais, sacrifícios. Isso não deixava de ser uma violação da regra do recolhimento.
é importante que nós vejamos aqui na instrução do Senhor que ele não está condenando o sábado. Ele não está dizendo que não se deve observar um dia da semana para que nós guardemos, nos resguardemos das coisas do mundo. De modo a estarmos em oração, numa vivência santa, em nossa casa, tratando das coisas do nosso Deus, pedindo as suas bênçãos para aqueles outros dias das semanas que nós estamos concluindo com trabalho, com experiências que nós vivemos, experiências diversas no campo da vida. O Senhor não é contra o sábado, mas ele diz que não há problema algum em violar o sábado se houver necessidade. Nesse caso aqui, os discípulos estavam com fome. Ele diz, olha, quando Davi estava nas terras onde havia o templo, ali eles também tiveram fome e entraram no templo. E comeram do pão que eles não poderiam comer segundo a lei. Mas havia uma necessidade, porque as pessoas estavam com fome. Aqueles seguidores de Davi, aqueles homens que andavam com Davi, estavam com fome. E eles então se alimentaram daquele pão. E o Senhor quer dizer, não há pecado nisso, quando há uma real necessidade do sábado ser violado. Nós vemos isso frequentemente quando Deus nos perdoa. Há, por exemplo, um mandamento que diz para você não adulterar. E no caso do adultério, se você se arrepender, ou no caso do assassínio, por exemplo, da morte de alguém que comete um assassínio, com certeza, se houver arrependimento sincero, Deus vai perdoar a pessoa. Isso quer dizer o quê? Que a regra da lei ela foi violada por Deus. Que existe uma lei que diz que o homem pecar e cometer adultério ou que matar alguém, ele será condenado à morte. Isso é uma lei. E essa lei ela não pode ser absoluta. Se ela fosse absoluta, mesmo que a pessoa se arrependesse, ela teria que ser condenada, porque está escrito. Há uma lei que determina que ele será condenado. Devemos observar, sim, um dia da semana para estarmos recolhidos em contato com o nosso Deus. Mas isso não é uma regra absoluta. Evidentemente, assim como as demais regras do nosso Deus. Tendo sido violadas, se houver arrependimento por parte do pecador, é evidente que Deus vai nos perdoar. Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, tem sido assim. Basta a gente conhecer a história do nosso povo, e aí vale a pena nós lermos o Antigo Testamento, que é a história antiga, antes de Jesus, nós lermos com calma os livros e observando os fatos que se passaram ali. Nós vamos encontrar, em vez de um Deus que faz cumprir a sua lei de maneira radical e absoluta, sem flexibilidade, nós vamos encontrar um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que se arrepende do mal, assim no dizer das Santas Escrituras. Assim, irmãos, o sábado, ele pode ser violado se for necessário, é o que Jesus aqui está nos instruindo. E ele diz, eu vos digo que aqui quem está é maior do que o templo. Quer dizer, ele é maior que o templo, maior que o sábado, porque sendo ele senhor de judeus e de cristãos, quer dizer, sendo ele senhor do povo das Escrituras, certamente ele tem autoridade sobre a lei, sobre todas as coisas. E assim tem autoridade para perdoar pecados. Não porque seja ele Deus, mas porque ele é o representante maior de Deus aqui nesta humanidade, neste mundo, neste planeta. Por isso nós o chamamos de Senhor. Aqui no versículo 7, só para a gente concluir essa primeira parte do capítulo 12, Jesus diz assim, se soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então, ele faz aqui um contraste entre as regras estabelecidas pela lei e a flexibilidade da misericórdia, do amor de Deus. Existe a regra, mas no caso do arrependimento existe o perdão. É isso que a gente precisa entender, como o nosso Deus, como o Deus de Israel, é um Deus misericordioso. O Senhor estabelece as suas leis para guiar a conduta, mas quando as leis são quebradas, por quem ainda não consegue viver a plenitude dessas leis,
A outra parte precisa, evidentemente, entrar com o perdão, fundamentado na misericórdia. Isso deve nos ajudar a guiar a nossa experiência, na vida conjugal, a guiar a nossa experiência nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com a nossa vida exterior, a forma como nós nos relacionamos com funcionários, pessoas que trabalham conosco, com quem a gente convive, aqueles a quem a gente presta serviços. Enfim, as leis de Deus, elas precisam regular a nossa experiência existencial. Porque o mundo, ele vai se encher do conhecimento do Senhor. Ele será um templo em todos os lugares. Não que as pessoas vão ficar ali rezando, orando e tal. Haverá observação do sábado no futuro, no mundo novo? Evidente que não, porque trata-se de uma lei transitória. Essa lei era necessária por causa das atividades da vida terrena. E ainda é necessária nos nossos dias. Nós passamos 6 dias da semana, 6 dias, nós passamos ocupados com as coisas terrenas. Justo é que nós tenhamos um dia reservado para nos relacionarmos com as coisas do nosso Deus. Porque nos demais dias nós não estamos vivendo pensando em Deus. Pensamos num momento ou no outro, mas estamos envolvidos com as atividades da vida terrena. Ele quer certamente que a gente tenha esse período de quarentena, né, na semana, para nós não nos contaminarmos com o espírito do mundo. Tenhamos, assim, uma visão mais clara e profunda e mais lógica e inteligente de todas as coisas que Deus nos revela. Ainda desenvolvendo aqui o pensamento, ele fecha essa primeira etapa dizendo que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não só ele, mas também nós que somos o povo das Escrituras, certamente somos senhores do sábado. O que é ser senhor do sábado? Nós sabemos quando o sábado pode ser violado. Nós sabemos também que o sábado é uma observação de um determinado período. Quando a humanidade se encher do conhecimento do Senhor, todos os dias serão dias abençoados e dias que nós estaremos envolvidos com Deus. Então não haverá necessidade de termos um dia para nós fecharmos os demais dias da semana. Mas quero também dizer aos irmãos que nós não sabemos de tudo em relação ao que será o mundo futuro. Pensemos que vamos receber ainda instruções de outros homens, de profetas, que vão estar no meio de nós. Se for determinado por Deus que o sábado continue sendo observado no mundo novo, assim acontecerá. Nós não queremos afirmar que sabemos de todas as coisas. Ao contrário, Deus está começando a nos revelar agora uma nova doutrina, que é uma ciência. Ela não é uma religião, é uma ciência, porque ela se modifica na medida que as revelações vão chegando e se ajustando a novos tempos. E assim será, eu acredito, ao longo de toda a história da humanidade. A humanidade sempre vai receber novos conhecimentos e vai ajustando tudo aquilo que Deus deseja que ela ajuste em função da época, em função do momento de entendimento das almas que habitam o planeta. Claro, sempre haverá almas mais adiantadas, que são as lideranças, porque elas tiveram maior experiência. Mas, em tese, todos são iguais perante o nosso Deus. Algumas pessoas estão situadas dentro de um determinado campo de entendimento e de experiência, e assim elas têm afinidade. Enfim, a experiência da existência da alma é algo maravilhoso, irmão, porque é eterno. O ir e vir das almas à eternidade, aos céus, nós chamamos, né? Chamamos os céus como as regiões eternas. O ir e vir nessas regiões faz parte da existência natural da alma. Ela precisa ir, vez por outra, ao mundo que nós não vemos, para tomar ciência do ponto onde ela se encontra. O versículo 9 diz que eles partiram dali, chegando à sinagoga.
E estava naquele lugar um homem que tinha uma das mãos mirrada, ressequida. E eles, para o acusarem, o interrogaram. Os fariseus, que eram os grandes inimigos de Jesus, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito, é direito curar no sábado? Havia ali um homem doente, que tinha sua mão ressequida. E eles não estavam interessados em saber se Jesus tinha consigo o poder de curar aquele homem para livrá-lo daquela doença. Veja como a cegueira pode tomar conta do coração, mesmo daqueles que vivem dentro do ambiente religioso. Os fariseus eram homens profundamente religiosos, que tinham grande conhecimento das Escrituras. Não eram pessoas ignorantes. Eles viviam dentro do templo. E eles estavam ali armando uma situação para poder acusar o Senhor. Então perguntaram se era direito que se curasse no dia de sábado. E Jesus respondendo disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então, nós vemos aqui que Jesus coloca de novo a questão do sábado. E diz que o sábado pode ser violado em determinadas circunstâncias. Eles estavam ali diante de um homem que estava enfermo e que tinha uma urgente necessidade de ser curado. E por isso Jesus disse: se você tiver uma ovelha e ela cair num buraco, você não vai lá pegar a ovelha e tirá-la do buraco? O homem com a mão ressequida era visto por Jesus como alguém semelhante a uma ovelha que tinha caído num buraco. E o que Jesus pensa naquele momento é tirar a ovelha do buraco, era curar o homem, independente de ser ou não sábado. É nesse sentido, irmãos, que o sábado pode ser violado. Não significa que Jesus ele era contra a observância do sábado, absolutamente. Mas ele nos instrui que a necessidade de praticar o amor é maior do que a observância do sábado. Que a nossa observância do sábado não pode chegar a ponto de impedir que a gente pratique o amor. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, diz ele aqui, tentando abrir os olhos daquelas pessoas que estavam cegas pelo fanatismo religioso, pelo radicalismo religioso, por um desejo de observar a lei de Deus além daquilo que realmente era necessário. Não adianta a gente querer observar radicalmente a lei de Deus e deixar de praticar o amor. Ele diz, por consequência, quer dizer, em virtude do fato que se está observando, que aquele homem que estava doente, é lícito fazer bem aos sábados. Então Jesus disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Jesus faz ali um milagre. Ele chama o homem e diz: estende a tua mão. E a mão do homem foi tornada sã, sadia, sem aquela doença, sem aquela enfermidade. Valemos, pois, mais do que as ovelhas, evidentemente. E assim Deus está cuidando de todos nós. Podemos ficar tranquilos e firmes na nossa fé. Seremos provados, alguns passarão algumas dificuldades, né? Por provas, mas é o Deus que está operando em nós essa salvação. Está nos guiando, nos mostrando o ir, o vir. É um Deus maravilhoso, irmãos. Deus maravilhoso. Então podemos ficar firmes na nossa fé, na nossa confiança nesse Deus que nos guardará, que nos protegerá de todo o mal, mas que não nos livrará do burilamento, né? O que é o burilamento? É do aperfeiçoamento, do trato, porque é um Deus zeloso,
é um Deus que vai cuidando, que vai tratando, que vai mexendo com cada um de nós, não nos deixando acomodados ou iludidos pelo mundo. Vai trabalhando e arrumando, ajustando, restaurando a nossa normalidade, a nossa natural existência. Os fariseus, ali diante daquele milagre, né, digamos assim, uma linguagem mais conhecida, diante daquele fenômeno inexplicável de uma mão ressequida que ficou perfeitamente sã. Eles resolvem fazer uma reunião para ver como matar este senhor, porque os seus ensinos, segundo eles imaginavam, prejudicavam os interesses estabelecidos por Deus. Isso no ponto de vista da religião, porque Jesus estava ensinando outras coisas ali, muito mais profundas. Eles não compreendiam. O fanatismo é uma cegueira. Ele põe um véu nos olhos das pessoas. É necessário a gente se libertar. Irmão, certamente, as religiões, elas foram uma obra de Deus, porque tudo é obra de Deus. E tiveram seu grande papel de trazer a humanidade até o ponto em que ela se encontra. Mas a lei do progresso, ela está modificando rapidamente todas as coisas. E certamente não há mais lugar no futuro desta humanidade para as religiões como nos dias de hoje elas são. É necessário que elas sejam substituídas por uma verdadeira e só religião. A relação natural do homem com Deus. Em todas as coisas que o homem for fazer. Todos os seus pensamentos, todos os seus caminhos precisam ser conforme esta harmonia que Deus apresenta aos seus filhos. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões. Muita gente foi atrás do Senhor porque viram esses fenômenos. As pessoas ali estavam à volta dele, viram essa cura maravilhosa, né? Essa instrução que ele havia dado. E acompanharam o Senhor. Houve ali os que queriam matá-lo, tramar a sua morte, mas outros seguiram crendo, né? E ele curou muita gente, fez ali muitos milagres, muitos fenômenos incompreendidos pelos homens naquele tempo. E ainda incompreendidos nos nossos dias, né? Recomendava-lhes rigorosamente que não anunciasse estas coisas àqueles que estavam diante dele, porque ele não queria que os seus ensinamentos, que os seus seguidores fizessem prosélitos, né? Fossem pessoas a discutir coisas nas ruas, a impor ensinamentos a ninguém. Ele é a voz de Deus. A voz de Deus deve ser ouvida por quem quiser. Os que não quiserem, os que não acreditarem, os que desejarem seguir aí o seu caminho de falta de fé, de ausência de fé, fiquem à vontade. A morte está lá na frente esperando. Quando chegar a morte, aí os que fizerem essa escolha, eles vão passar com uma experiência interessante. De credenciamento, viu? Assim, é dolorosa, mas credencia a alma futuramente, tá bem? Então ele fala aqui, né, concluindo a instrução de hoje, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Aqui está a referência do livro de Isaías, no capítulo 42. Esse meu servo anunciará aos gentios o juízo. O que é o juízo? A chegada do fim dos tempos. Não contenderá, nem clamará. Quer dizer, a doutrina do Senhor não será imposta por ninguém. As pessoas que querem convencer as almas, os homens, na marra, né? Tem gente que acha que tem que convencer na marra, aos gritos, aos berros, nada disso. O Senhor nunca fez tal coisa.
Tudo era feito com mansidão. Agora, a urgência e desespero de convencer as pessoas quando se acredita que a alma vai ser condenada ao inferno eterno, perpétuo. O que não é verdade, o inferno não existe eternamente, ele terá um fim. E todas as almas encontrarão um dia a sua salvação. As almas são filhas do eterno Deus. São filhas do eterno Deus e com certeza elas constituem os indivíduos, os homens. E por que ficariam abandonadas por Deus numa região de sofrimento eternamente? Isso não é verdade. Então nós estamos diante de um Deus que fala com mansidão. Se a alma aceitar, muito bem. Bem-aventurado é aquele que ouve o Senhor e procura andar nos seus caminhos. E não é uma experiência muito fácil, porque a gente vive mergulhada na escuridão, né? Nós vivemos mergulhados na escuridão. A nossa alma vive mergulhada num espírito que não é favorável à vivência com Deus, mas não é impossível. Porque Deus, ele sustenta a nossa fé. Deus sustenta a nossa luta. Nós podemos ter certeza. Podemos contar com este Deus maravilhoso. Então, a palavra de Deus nunca deve ser ensinada de uma forma a provocar discussões acaloradas, a provocar disputas. Não devemos obrigar ninguém a aceitar a palavra de Deus. Se ela não aceitar, futuramente ela vai se corrigir, porque vai sofrer nas regiões onde ficam os condenados. E por muito tempo, por um tempo indefinido, conforme diz a palavra de Deus. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o borrão que fumega. Tudo isso é símbolo de que nada será forçado. Tudo será espontâneo. A alma só deve aceitar se ela conseguir sentir que é verdadeiro aquela anunciação. E por isso nós precisamos falar a todos. Nós não sabemos quem está ou não em condição de receber a palavra. Mas também um outro ensinamento diz: pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Tem gente que produz frutos muito ruins, porque está alimentada por um espírito que não é bom, com certeza. Até que faça triunfar o juízo, diz a palavra aqui de Isaías, né? E no seu nome os gentios esperarão. Quem são os gentios? Os demais povos que vão ser salvos. Eles terão certeza que somente no nome do Senhor, e aqui eu estou falando do Senhor, no sentido dos judeus e dos cristãos, né? Somente no nome do Senhor haverá esperança de futuro, vida e paz para todos. Não há outro caminho. A ciência hoje é tida como um Deus. Não é verdade. Os homens estão iludidos. Infelizmente, vivemos dias difíceis na Terra, e o homem acredita que pode, com a ciência, resolver os seus problemas. E a ciência, por ser materialista, né, os cientistas, por serem pessoas que nunca investigaram a respeito de Deus, nem especularam sobre o nosso Pai, sobre o Criador, sobre a causa primeira de todas as coisas, os cientistas também ajudam a alimentar a ideia de que, com conhecimento científico, os problemas poderão ser resolvidos. Os problemas verdadeiros que hoje estão abatendo a humanidade, eles não são de alcance da ciência, porque pertencem ao mundo mental. Talvez os psicólogos, os sociólogos, possam entender um pouco disso, um pouco. Se eles se instruíssem nas Escrituras, sem o viés religioso, com certeza eles irão encontrar ali muitas respostas de um conhecimento que eles não possuem, mas é o conhecimento que pode resolver as questões da humanidade. E somente na época que esse conhecimento se estabelecer, é que o mundo encontrará paz. Somente quando o mundo se encher do conhecimento do Senhor. Uma linguagem bem simples, mas é profunda. Conhecimento daquilo que tudo criou, daquele ser que tudo fez, que tudo sustenta, em que todas as coisas seguem o seu projeto, o seu plano, o cumprimento das suas promessas. Que Deus abençoe a nós todos. Que Ele permita que nós sejamos corajosos o suficiente
para deixarmos os costumes mundanos, para deixarmos esse espírito de cegueira religiosa e avançarmos, recebendo de Deus as novas revelações, recebendo com alegria aquilo que Jesus chamava de vinho novo. Chega da gente beber o vinho velho, vamos deixar a novidade chegar. As boas novas do reino são novidades. Nós não podemos falar que são boas novas as antigas práticas dos templos, as antigas concepções sobre a vida. A vida não se limita na experiência entre nascer, viver e morrer. A vida, ela é eterna, como eterna é toda a criação de Deus. E sejamos nós abençoados, guardados pelo nosso Pai em todos os instantes da nossa vida e especialmente nesse tempo de incertezas, de arrastamento, de muitas ilusões, de muitas mentiras que estão por toda parte. Nossa alma possa ser guardada, a alma dos nossos filhos, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida, tudo possa estar sob a proteção, sob o cuidado desse Deus maravilhoso que vem zelando do seu povo e da sua criação desde quando tudo começou. Que o Espírito desse Deus permaneça com todos nós, em nome do Cristo, em nome do Adonai. Amém.